Olá, caríssimo, caríssima, tudo bem? Eu estou ótima, estou entrando aí na sua casa, na sua telinha para começar mais uma aula, já estamos na aula 17. E a nossa caminhada está sendo lenta, mas proveitosa, eu acho, porque nós estamos resolvendo questões de concurso, tocando um pouco na gramática. Eu sou capaz de parar para dar uma aulinha de pontuação, uma aulinha de verbo, uma aula do que faltou, mas eu estou fazendo questão de mostrar provas inteiras para você ver o que realmente cai na prova. Eu acho que nada do que está acontecendo aqui, quer dizer, além disso vai cair, porque a prova é tão parecida, é sempre o mesmo tipo de questão, que não tem nada de novo, né? Então eu trouxe algumas provas de tribunais para você fazer, prova do INSS, e ainda pretendo trazer provas desse ano. Vou entrar na fundação para pegar a última prova para resolver com você. Pretendo fazer até o final do curso uma prova bem recente, a última, de qualquer concurso, mas que seja Fundação Carlos Chagas, porque até agora só se sabe, de acordo com o último edital, que vai ser essa banca promotora. Se não for para o INSS, você já está preparado para qualquer outro concurso feito pela Fundação Carlos Chagas, porque já fizemos várias questões. E daí a gente vai fazer a sequência. Que tal? Conseguiu o material, está no site, já pegou a apostila, já viu os exercícios. O ideal mesmo é que você faça com antecedência as questões para que aqui você apenas corrija e marque, com certeza as certas. Porque agora tem uma, se você vai procurar o gabarito oficial para ver se está batendo com o que eu falei, eu mudo a ordem, eu mudo as questões. Aí você vai dizer que a pessoa está errada porque não bate com o gabarito? Às vezes eu pego, como já aconteceu, de grifar palavras diferentes, né? Então às vezes eu altero, mas eu estou fazendo as análises certas. Tudo bem? Então, nós estamos trabalhando um texto, sempre toda questão está envolvida com texto. A prova tem 15 questões, haverá 2 textos, às vezes 3 textos, menor 15 a 20, sempre. E a interpretação, e a vocabulário, e as questões gramaticais, e é assim que a gente vai começar agora a nossa aula, depois dessa dica, dizendo que estou agradecendo de novo por estar na sua casa, nesses 30 minutos, que agora já são 25 provavelmente, e vamos fazer as questões e a gramática eu vou explicando junto, né? Então eu abro uma telinha, vamos falar da gramática da questão. Eu já falei, vamos repetir, porque conhecimento é dose homeopática. Você vai tomando as gotinhas. No final, você cura o problema, porque a gente aprende por repetição. Na verdade, se você lê tudo, muita informação de uma vez só, você consegue captar algumas principais, mas muitas escapam. Não tem como abordar, principalmente quando são muitas matérias. Você não está vendo só português. Cada matéria tem sua carga de conhecimento que você tem que guardar. Como é que está o teu HD aí? Você está conseguindo guardar bem? Então, aí tem as técnicas de aprendizagem que você pode acompanhar junto com cursos de memorização. Tem vários cursos paralelos que dão para ajudar o candidato a memorizar. Mas o mais importante é aprender. Eu acho que, por isso que eu não tenho muitos macetes e músicas e coisas diferentes, como pré-vestibular, eu não tenho esse dom, sabe? Mas aquilo que me permite associar uma ideia a outra para facilitar, eu faço. Né? Eu faço de tudo para tornar mais fácil. Mas inventar macete, sabe por quê? Porque língua portuguesa, macete é falho. Não dá para você dar ideia de totalidade, todos ou sempre ou nunca, porque sempre vai ter uma exceção. Então tem o professor, às vezes chega lá, só uma ideia, aquela coisa de crase, pronome, passa fome. Nossa, isso aí o aluno guardou. Professora, antes daquele pronome não tem crase, porque crase e pronome fazem, mas tinha. Falei, tá vendo? Não dá para você acreditar 100% nessas brincadeiras, porque tem muitos pronomes que aceitam a crase. Aqueles pode ter crase, a qual, que é relativo, pode, o a do demonstrativo pode, então como? Mas era essa dica, eu queria entrar, conversar, porque na verdade essas aulas é como se fosse aula particular, eu estou conversando com você no teu cantinho aí, batendo aquele papo gostoso para agora começar o estudo da matéria, né? Então venha comigo para a gente iniciar o estudo da questão. Olha, vamos falar um pouquinho de concordância verbal. Veja o que diz aí na tela. As normas de concordância verbal encontram-se plenamente observadas em... Então, é para marcar aquela que não tem erro, porque eu entendi que encontram-se plenamente observadas. Na letra A tem lá, a utilidade dos dicionários, mormente quando se trata de palavras polissêmicas, manifesta. Então, quando tem concordância verbal, eu grifo o verbo.
E pergunta é o verbo, o que se manifesta nas argumentações? A utilidade. Então, se a utilidade está no singular, é manifesta-se. Portanto, essa não é, né? Não se notam, eu vou grifar notam, porque o verbo que está em questão é concordância verbal. Não se notam entre os preconceituosos o que não se nota. Pergunte o que não se nota. Qualquer disposição para discutir o sentido de um juízo. Então, não se nota qualquer disposição. Não pode ser não se notam, é não se nota. Sujeito oracional, qualquer disposição para discutir o sentido de um juízo e as consequências de sua difusão. A letra B não é. Veja a próxima. Não convém. O que não convém? Não é aos injustiçados. Quando tem preposição, isso aqui, caríssimo, é objeto indireto. Tá? Então, é aquele sujeito oracional que eu falei para você. Ó. Reclamar por igualdade de tratamento não convém. Tá? Então, quando o sujeito é oracional, verbo no singular. Por isso que a forma está certíssima, convém é singular. Estaria errada se fosse assim, ó. Tá? Daí não poderia, não pode. Então, de novo, quando houver sujeito oracional, sujeito oracional é esse, reclamar por igualdade de tratamento. Quando tem verbo, a concordância é singular. Eu estou aumentando aqui a informação. Por isso, eu vou apagar isso aqui, ó. E o correto é não convém. E eu vou dizer que a resposta é essa aqui. Aquela que encontra plenamente observada. Quando a igualdade pode levá-los a permanecer na situação de desigualdade. Tá? Essa é a correta. Vamos à frente. Como discernimento e preconceito são duas acepções de discriminação, hão que se esclarecer, não. Há que se esclarecer o sentido pretendido. Uma das maneiras mais odiosas de refutar os argumentos de alguém surge na utilização de preconceitos já cristalizados. Uma das maneiras surge. Por isso que não é a letra E. Tá? Então você grifa o verbo, procura o sujeito e você já vai achar a resposta. Tranquilo, né? Eu acho que concordância não vai ser teu problema, não. Bem, gente, daí aqui diz assim, ó. Estamos vivendo uma época em que a bandeira da discriminação se apresenta em seu sentido mais positivo. Trata-se de aplicar políticas afirmativas para promover aqueles que vêm sofrendo discriminação histórica. Então, mantém-se adequada a correlação entre tempos, isso é um assunto importante, e modos verbais, com a substituição das formas sublinhadas no trecho acima, na ordem dada por. Então, aqui está escrito estamos, apresenta, trata e vem. Os verbos estão no presente. Eu teria que mudar para um outro tempo, mas que correlacione, que haja uma combinação entre eles, tá? Então, estamos, apresenta, tudo presente. Vamos ver as possibilidades. Estávamos, pretérito, apresentava, tratava, vinham. Olha, todos eles estão no mesmo tempo, que é pretérito imperfeito do modo indicativo. É uma das maneiras de fazer a correlação. Olha, estaríamos é futuro, apresentar é pretérito imperfeito e viessem. Não dá certo. Estaremos é futuro do presente, presente, tratar-se-ia, venham. Vocês percebem como não dá certo os demais tempos, que não há combinação? Estávamos é pretérito imperfeito. Lá antigamente, apresentou é pretérito perfeito. Não dá. Tratar-se-á é futuro. Venham é presente, subjuntivo. Então não tem como. Para você ter uma correlação, tem que ser os três tempos, os três verbos no mesmo, 4 verbos no mesmo tempo.
Portanto, a resposta é essa. Estaremos futuro, apresentar é mais que perfeito, imperfeito e perfeito subjuntivo. Não está combinando com futuro, com pretérito, né? Pretérito, como a gente diz aqui, ó, pretérito imperfeito, que é passado. Futuro com pretérito, gente, não combina. Daí, eu quero ver se eu acho aqui, eu tenho nos meus slides uma correlação dos tempos. Se eu acho, estou procurando aqui, ó, só um pouquinho. É um assunto que eu quero te mostrar sobre a correlação entre os tempos. Vamos ver aqui, ó, tá bem na frente, e é importante passar para você isso, sobre quais os verbos que combinam, tá? Vamos ver aqui, você já vai aqui, ó, quer ver? Dicas de flexão verbal. Então, isso aqui é correlação entre os tempos. Isso que cai na prova, tá? Correlação entre os tempos verbais. Olha, os verbos que combinam. Guarda bem isso. Deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui já está escrito aqui, está muito feio. Agora que eu estou vendo, correlação de alguns tempos verbais. Olha, o presente do indicativo, ele correlaciona-se com o presente do subjuntivo. Por exemplo, é inevitável que cedo ou tarde essas qualidades sejam presente do indicativo com presente do subjuntivo. Então, esses verbos estão sempre juntos, isso é uma correlação. Outro verbo que combina é o imperativo, que é aquele que indica ordem ou convite, com o presente do subjuntivo. Então, deixa eu apagar aqui, também eu fiz confusão. Imperativo indica ordem, tá? Por exemplo, faça a revisão do carro, isso é imperativo, para que viaje tranquilo. Então, esses dois tempos correlacionam, faça para que viaje. O indicativo é inevitável que sejam valorizadas, as qualidades sejam presente com presente, imperativo com presente. Tá vendo os verbos que combinam? Daí vamos à frente. Futuro do presente com o presente do subjuntivo. Futuro do presente, aquele verbo terminado em irei, tá? Fará a revisão para que viaje tranquilo. Então, o futuro também combina com o presente. Fará a revisão para que viaje tranquilo. Outro tempo, pretérito imperfeito do indicativo, caríssimo, é aquele que termina em ia, ava, unha. Esse é o pretérito imperfeito indicativo. Ele combina com o subjuntivo, que é aquele verbo terminado com dois S's. Por exemplo, desejávamos que tudo não passasse de um grande sonho. Então, pretérito com pretérito. São verbos que combinam também. Também, o pretérito perfeito é aquela ação de ontem, aquele fato consumado, com imperfeito do subjuntivo, que é esse que nós acabamos de ver, que termina em dois S's. Desejei que tudo não passasse de um grande sonho. Desejei é pretérito perfeito, que tudo não passasse de um grande sonho. Tá? Vamos ver mais algumas correlações. O futuro do pretérito é aquele terminado em iria, tá? Com o pretérito imperfeito, que é aquele que termina em C. Aliás, esse aqui cai muito na prova. Desejaria que tudo não passasse de um grande sonho. Desejaria que tudo não passasse. Muito de prova esses dois tempos. Assim como o futuro do subjuntivo é aquele que se conjuga com quando, tá? Quando e termina em R a primeira pessoa. Combina com o futuro do presente, que é aquele que termina em irei. Por exemplo, quando terminarem a reforma, ficarei sossegado. Tá? Então, quando terminarem,
ficarei sossegado. Está aí. Correlação. Também, o pretérito imperfeito do subjuntivo é que ele é terminado em C. Ele correlaciona-se com o pretérito imperfeito do indicativo, que é aquele que terminava ia, unha. Estou colocando aqui só para você decorar. O indicativo, ele termina em ava, ia, unha. Eu cantava, eu corria, eu compunha. Tá? Esse é o imperfeito do indicativo. Então, se eu pudesse, não escrevia mais. Poderia ser se eu pudesse, não escreveria mais, né? Também dá. Então, daí eu optaria pelos 6. Mas esses dois aqui, ó, tem caído muito na prova, praticamente esses aqui. Esses, então, cai bastante na prova, né? Esse é o 7º, aqui, ó, cai muito. Bem, daí eu quero ver o que vem à frente. À frente é a pontuação, que é um estudo que eu vou fazer. Então, eu queria que você observasse bem a correlação dos tempos, dicas de flexão verbal, dificilmente alguém passa isso para você, e verbos é um assunto que na Fundação Carlos Chagas cai muito. Então, para aquele tipo de questão que você viu, é importante saber os verbos que combinam. Lá, por acaso, eram todos no mesmo tempo, né? Agora, a gente vai tentar voltar lá onde estávamos há pouco, para continuar a nossa sequência de exercícios, né? Não custa dar uma olhadinha aqui e voltar. Estávamos na questão número 40, aqui, ó, bem aqui. Vamos à frente. 46. A 46 diz assim: é preciso reelaborar para sanar falha estrutural a redação da seguinte frase. Então, reelaborar é reescrever uma frase que está errada, para sanar falha de estrutura da redação. Eu tenho que marcar o quê? A errada. Isso tudo a ver com o texto que foi lido, tá? Na letra A, diz assim: o autor do texto chama atenção para o fato de que o desejo de promover a igualdade corre o risco de obter o efeito contrário. Essa está ok, essa não tem problema. Aqui, ó, começa com uma subordinada, veja. Embora haja quem aposte no critério de julgamento para se promover a igualdade, visto que desconsidera o risco do contrário, e daí está faltando a oração principal. Faltou a oração principal. É como se eu começasse a ditar uma ideia. Embora haja quem aposte no critério único de julgamento, o que vai ser a oração principal? Embora se esforçasse muito, não conseguiu o objetivo. Quer dizer, está faltando a oração principal. Tem 3 subordinadas. Tem embora, que é concessiva, para se promover, que é uma final, e visto aqui, que é uma causal. Tem 3 orações subordinadas, 3 orações subordinadas, e falta a oração principal, que é o que comanda a questão. Então, essa tem que escrever, tem que mudar, tem que complementar, tem que reescrever. Esta precisa reelaborar, tá? E daí, depois que você terminou aqui, eu pergunto, e daí? O que aconteceu? Está faltando um pedaço da oração. Tá? Tem 3 subordinadas, mas não tem a principal. Vamos para frente. Ah, só um pouquinho. Quem vê como justa a aplicação de um mesmo critério para julgar casos diferentes, não crê que isso reafirma a situação de injustiça. Aqui poderia até colocar uma vírgula, mas ela é facultativa, não é obrigatória. Então não é erro, não é estrutura aí. Muitas vezes é preciso corrigir certas distorções, aplicando-se medidas que, à primeira vista, parecem em si mesmas distorcidas. Ok. Em nossa época, há desequilíbrios sociais tão graves que tornam necessários desequilíbrios compensatórios de uma ação corretiva. Tá, também está ok, não tem que reescrever. Aqui tem que reelaborar realmente, é essa aqui, é a letra B.
47. Olha, está correto o emprego da expressão sublinhada em. Os dicionários são muito úteis, sobretudo para bem discriminarmos o sentido das palavras em cujas resida alguma ambiguidade. Bem, aqui acho que a gente já trabalhou pronome relativo. Então, nós temos que saber, só voltando aqui uma dica, quando a gente estuda pronome relativo, a gente tem que levar em consideração a regência da frase. Aí, ó, por exemplo, a pessoa. Nossa, eu quero escrever, minha letra está péssima hoje. A pessoa me referi, vírgula, é meu irmão. Por exemplo, só para lembrar o relativo. A senhora casa, me hospedei, viajou. Daí, o filme, assisti e não gostei, saiu de cartaz. Então, por exemplo, só para lembrar o emprego do pronome relativo aqui, ó. Eu digo assim, a pessoa, como é pessoa, eu posso usar quem, mas eu poderia usar que, poderia usar qual, tá? Veja só, quem se refere a. Então, eu vou ter que usar a preposição a, exigência do verbo referir-se, a que, a qual, com crase a qual. Então, essa preposição que está aqui é resultado da regência desse verbo. Como tem verbo, eu vou usar quem, que, qual. Agora, aqui está escrito casa. Casa eu não posso usar quem, nem que, nem qual. Casa da senhora. Então, casa é um substantivo. Se é substantivo, eu vou dizer cuja casa. Cuja casa, eu não posso falar cuja a casa. Mas eu continuo lendo, me hospedei. Aí eu grifo esse verbo e pergunto, quem se hospeda em. Então, esse em eu vou colocar aqui, ó, em cuja casa me hospedei. Tá? Então, por isso que a preposição existe ali, por causa do verbo hospedar-se. E quando é um substantivo, uso cujo, cuja, tá? Concordando com a palavra. O filme, aqui vou colocar o que, e aqui mais uma vez o que. Quem assiste, assiste a que assisti. E que não gostei, quem gosta, gosta de. Esse de vou colocar aqui, de que não gostei. Tá certo? Então, o pronome relativo está ligado à regência do verbo, muitas vezes do verbo do nome. Bem, vamos ver, voltando ao exercício, marcar a questão que está tratando do pronome relativo. Está correto o emprego? A número 47 diz assim, os dicionários são muito úteis, sobretudo para bem discriminarmos o sentido das palavras em cujas resida. Como aqui é um verbo, eu não poderia usar cujas. Mas o em está certo. Eu posso colocar em que resida. Mas se eu quiser usar nas, eu posso dizer o sentido das palavras nas quais reside uma ambiguidade. Posso colocar nas quais
Se eu falar nas quais, eu estou me referindo às palavras. Reside alguma ambiguidade, tá? Então, essa não é. A próxima. O texto faz menção ao famoso caso das cotas, pelas quais muitos se contrapuseram. Não, aí é a regência do verbo contrapor-se. Quem se contrapõe a. Esse a eu posso para cá. Como a palavra feminina se refere às cotas, eu vou dizer as quais muitos se contrapuseram. Viram? À frente. Por ocasião da defesa de políticas afirmativas com as quais tantos aderiram, instaurou-se um caloroso debate público. Aderir a. O verbo aderir pede a preposição a. Então, eu tiro o com e coloco aqui, ó. A defesa de políticas públicas às quais tantos aderiram. Às quais. Daí a próxima, um dicionário pode oferecer muitas surpresas dessas em que não, dessas que não conta quem vê cada palavra como a expressão de um único sentido. Daí, aqui, esclarece-nos o texto as acepções da palavra discriminação pela qual se expressam ações inteiramente divergentes. Então, eu digo assim, ações inteiramente divergentes se expressam pela palavra. Por isso que é pela qual? Pela palavra discriminação que está aqui. Por isso que é pela qual? Expressam pela palavra. Então, expressam por, expressam pela. Por isso que essa está correta, é a letra E. Bem, gente, vamos ver aqui, próximo. Aqui tem um texto bem legal, né, que precisa ser lido com atenção para a gente entender. Foi TRT da 11ª região, que trata da fotografia. Bem, ele diz assim, vou ler o texto. Toda fotografia é um portal aberto para outra dimensão, o passado. Então, presta bem atenção para você pensar nesse texto em casa. Vou fazer a leitura e você vai fazer em casa a questão. Sozinho, depois a gente corrige na próxima aula. Então, olha que legal esse texto. Toda fotografia é um portal aberto para outra dimensão, o passado. A câmara fotográfica é uma verdadeira máquina do tempo, transformando o que é naquilo que já não era mais. Porque o que temos diante dos olhos é transmudado imediatamente em passado no momento do clique. Clicou, já virou passado. Costumamos dizer que a fotografia congela o tempo, preservando o momento passageiro para toda a eternidade. E isso não deixa de ser verdade. Olha, veja bem, toda fotografia congela o tempo, preservando o momento passageiro para toda a eternidade. Isso não deixa de ser verdade. Todavia, existe algo que descongela essa imagem, que é o nosso olhar. Olha só que legal essa frase. Em francês, imagem e magia contém as mesmas 5 letras, imagem e magie. Toda imagem é magia. E nosso olhar é a varinha de condão que descongela o instante aprisionado nas geleiras eternas do tempo fotográfico. Olha que linda essa imagem aqui, ó. Toda imagem é magia e nosso olhar é a varinha de condão que descongela o instante aprisionado nas geleiras eternas do tempo fotográfico. Aí, toda a fotografia é uma espécie de espelho da Alice no País das Maravilhas. E cada pessoa que mergulha nesse espelho de papel sai numa dimensão diferente e vivencia experiências diversas, pois o lado de lá é como o albergue espanhol do ditado. Cada um só encontra nele o que trouxe consigo.
Além disso, então essa é bem legal. Além disso, o significado de uma imagem muda com o passar do tempo até para o mesmo observador. Então, o significado de uma imagem muda com o passar do tempo até para o mesmo observador. Variam também os níveis de percepção de uma fotografia. Olha, isso ocorre, na verdade, com todas as artes. O músico, por exemplo, é capaz de perceber dimensões sonoras inteiramente insuspeitas para os leigos. Da mesma forma, um fotógrafo profissional lê as imagens fotográficas de modo diferente daqueles que desconhecem a sintaxe da fotografia e a escrita da luz. Mas é difícil imaginar alguém que seja insensível à magia de uma foto. Bem, assim, caríssimo, você só me ouviu praticamente nessa aula, né? Mas é assim, você vai me ouvindo, acompanhando a reflexão. Eu deixei esse texto para um primeiro contato, para você amadurecer em casa, abrir o material e tentar responder. Porque se eu chegar aqui e a resposta é essa, você nem teve tempo de pensar. E eu acho esse texto maravilhoso, ele encerra muitas ideias ali que na hora de eu responder, você tem que ficar pensando. Tudo bem? Então eu agradeço a sua atenção, como sempre. Continue fazendo o teu trabalhinho aí, que eu estou fazendo o meu aqui, e a gente vai conseguir vencer essa batalha, né, no concurso. Grande abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau!